Olá, meus alunos. Vamos aí falar sobre as reações químicas. Uma reação química é um rearranjo de átomos, ou seja, você vai pegar um tipo de átomo e combinar ele com outro tipo de átomo ou com outros átomos iguais a ele mesmo, né? E você vai ver o que acontece. Isso é a reação química, tá? Um rearranjo de átomos. E tem quantos tipos de reação química? Tem 4 tipos principais, tá? Então aqui, ó, a síntese ou adição. Tomem cuidado, é o mesmo nome para a mesma coisa. Algumas provas vão estar o nome síntese. Ah, dê um exemplo de síntese. Outras provas vão estar, dê um exemplo de adição. É a mesma coisa, tá? É o mesmo, são nomes diferentes para o mesmo tipo de reação. O outro tipo aqui é análise ou decomposição, tá? A simples troca ou deslocamento e a dupla troca, tá bom? São os 4 tipos de reações químicas. Vamos falar sobre cada um desses tipos aí. A síntese ou adição, ela ocorre quando você tem uma moléculazinha, outra aqui, duas moléculas separadas, ocorre a reação, aqui indicado pela seta, né? Indo aqui da esquerda para a direita, que é os reagentes, que é o produto. Então você tem duas moléculas separadas, foram unidas, tá? Formou uma molécula só. Então você tem o que a gente chama de síntese ou adição. Aqui também, ó, duas moléculas, aqui um tipo de molécula, aqui outro. Eles estão reagindo, o sinal aqui de mais, né, para ter a reação química indicada aqui pela seta e formando apenas um tipo aqui de molécula, ou seja, síntese ou adição. O segundo tipo, análise ou decomposição, tá? Já ocorre o contrário, né? Aqui você vai ter uma molécula, que toda uma moléculazinha, e quando ocorrer a reação, aqui indicado pela seta, essa uma molécula vai virar dois tipos de molécula. Olha aqui, ó, tá? Aqui era uma, virou uma, duas, tá? Aqui outro exemplo embaixo, uma moléculazinha só, teve a reação, virou uma, aqui o sinal de mais, duas, três moléculas diferentes. O que era um, virou três. Análise ou decomposição. Simples troca ou deslocamento é quando apenas um dos elementos, né, ou um tipo dos átomos ali que vai mudar de lugar. Aqui no caso o zinco, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. Ó. Ele vai chegar aqui nessa molécula aqui e vai deslocar o hidrogênio. Ele meio que vai dar um chega para lá do hidrogênio. O hidrogênio que estava acompanhado aqui do enxofre e do oxigênio, né, ele vai passar a ficar sozinho e o zinco que vai ficar aqui acompanhado. Tá? É uma simples troca ou deslocamento. Agora, a dupla troca é quando você tem duas ou mais substâncias mudando de lugar. Tá? Aqui o hidrogênio, ele vai combinar aqui com a hidroxila aqui, o O e o H, tá? Para formar a água. E o cloro vai combinar aqui com o sódio, o Na, né? O símbolo químico do sódio, tá? Então o cloro com o sódio vai formar aqui, ó, tá bom? Aqui embaixo o, o ferro, ele vai combinar com o cloro aqui, tá? Aqui é o ferro e o cloro. E o enxofre, ele vai combinar aqui com o hidrogênio. Aí, ó, formou aqui, tá? Um ácido. Bom, estão aí as 4 tipos de reações químicas. Cai muito em prova, muito comum. Tá? Então, decora aí, entende, dá um jeitinho. Bom, as equações químicas. A gente falou de reações químicas, agora de equações químicas. As equações químicas é uma forma de descrever a reação química. Aí você vai ter os números, alguns símbolos para representar. Tá? Então vamos ver aí como que normalmente ocorre as equações químicas. Aqui uma equação química, ela é representada aqui por uma setinha, tá? Essa seta indica o sentido da reação, aqui no caso da esquerda para a direita. Aqui na esquerda estão os reagentes, ou seja, os elementos que você vai utilizar, né, como ingredientes para reagirem e formarem um produto, que estão aqui do lado direito, tá bom? Nessas equações químicas podem ter alguns símbolos.
aqui no caso parecido com o triângulo, que é o delta. Ele indica que tem catalisador na reação ou aquecimento. Quando tem essa seta para baixo, indica que tem precipitado. Quando tem essa seta aqui dupla, é que a reação ocorre nos dois sentidos. Quando tem esse símbolo aqui que parece um Y de cabeça para baixo, que é o lambda, indica que tem a presença de luz. Tá? São símbolos, não são muito comuns de ver, né? Mas pode acontecer. O que eu gostaria que vocês ficassem bem ligados é no catalisador. Tá? Muito comum cair em prova. O catalisador, ele que vai diminuir a energia de ativação da reação. Tá? Uma reação química, para acontecer, ela precisa de uma energia para iniciar essa reação. Tá? E o catalisador vai diminuir essa energia necessária para a reação ocorrer. Tá? E além disso, ele vai aumentar a velocidade da reação. Vamos ver aqui. Os números que a gente encontra aí na equação. Esse número que vem aqui maior aqui na frente, ó, esse 2 aqui em vermelho, é chamado de coeficiente estequiométrico. Ele quer dizer o seguinte, que tudo que tiver aqui para trás aqui, ó, vai estar multiplicado por 2. No caso, 2 átomos de hidrogênio e 2 de cloro. C maiúsculo e L minúsculo, ou seja, o cloro. 2 hidrogênios e 2 cloro. Tá? Esse 2 aqui pequeno também embaixo, ele também vai indicar que vai ter 2 átomos também aqui em cima. 2 hidrogênio, 2 cloro. Tá bom? Vamos ver mais o que aí. As reações reversíveis são aquelas que ocorrem nos dois sentidos. Tá? Aqui o reagente, produto, como é uma reação reversível, ela pode ocorrer nesse sentido, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tem duas leis que é bom vocês ficarem atentos e conhecerem. Tá? São as leis ponderais, que é a lei da conservação das massas, também chamada de lei de Lavoisier. Ela diz basicamente que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. É isso que ela fala. Então, se você medir o peso dos reagentes e der, por exemplo, 100 gramas, o produto, né, formado vai ter que ter 100 gramas também. A segunda lei aqui, ó, é a lei das proporções constantes das massas. Ou seja, se em uma reação você utiliza 1 grama de hidrogênio com 8 de oxigênio e está formando 9 gramas de água, se você utilizar 2 gramas de hidrogênio, você vai ter que utilizar quantas de oxigênio? Vai ter que utilizar, se daqui para cá dobrou, daqui para cá vai ter que dobrar também. Então você vai ter que usar 16 gramas de oxigênio. Se em vez de dobrar você triplica, em vez de 1 grama usar 3 gramas, você vai ter que usar o triplo também de oxigênio. Tá? E o teu produto vai ser 3 vezes maior do que você utilizaria, do que você iria conseguir utilizando apenas 9 gramas. Tá? Balanceamento das equações químicas. O balanceamento das equações químicas é meio difícil, né? Você vai ter que ir pelo método das tentativas. Tem gente que fala também o método do escorrega, né? Você pega um número lá de cima e joga ele lá para baixo. Vamos ver esse método da tentativa. Aqui, ó, o hidrogênio, né? 2 hidrogênio mais 2 oxigênio reagindo para formar água. Só que se vocês perceberem, o hidrogênio tem 2 aqui, aqui no lado do produto também tem 2. Mas olha o oxigênio, tem 2 oxigênios e do lado de cá do produto só tem 1 oxigênio. Então você vai ter que balancear isso. Como é que você faz? Pega aqui o método do escorrega. Pega o número 2 daqui de cima, escorrega ele para baixo, coloca ele aqui e vê se vai dar certo. Então 2 aqui, 2 hidrogênio aqui na frente, como já tinha 2 aqui, então é 2 vezes 2. Vai ficar 4 hidrogênio. Vamos ver se aqui no produto tem 4 hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênio também. O oxigênio tinha 2, né, aqui no reagente. 2 em. Aqui, ó, no produto vai ter 2 também? Vai. Aqui tem 1, mas está sendo tudo isso aqui, está sendo multiplicado por 2. Então vai ter 2 oxigênios também. Tá? Aqui embaixo também, essa outra equação aqui, ó, tem 3 ferros, Fe, né, o F maiúsculo, e o E minúsculo, ou seja, o símbolo do ferro. Tem 3 ferros, 4 oxigênio, um carbono, C maiúsculo, O maiúsculo, oxigênio, tá? E
você vai ver que do lado aqui do produto só tem um ferro só. E aqui no reagente tem 3. Como é que vai balancear isso? Dá uma escorregada, ó. Pega o 3 daqui, escorrega para cá, botando ele como maior aqui, ó. Então vai ficar 3, o ferro aqui multiplicado por 3 vai ficar 3 ferros, igual do lado dos reagentes. E o restante já está balanceado. Ó, vamos ver o oxigênio. 4 aqui, mais um aqui, oxigênio, 5. Vamos ver aqui, ó. 3 oxigênio aqui, com mais 2 aqui, 5. Então 5 no reagente, 5 no produto. E o carbono tinha 1 aqui no reagente, no produto também tem 1 no produto. Então tudo balanceado, tudo equilibradinho, tá? É bom vocês lembrarem os tipos de substância também. Tá? Substância, a gente tem substâncias simples ou substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas que são formadas pelo mesmo elemento químico, ou seja, só tem um tipo de átomo. Normalmente isso ocorre aí com alguns gases nobres. Tá? Aqui o hélio, por exemplo, ó, é a substância simples, só tem o hélio aqui. Tá? Aqui ó, o oxigênio O2, tá? Só tem oxigênio, não tem outro tipo de átomo. Aqui o ozônio O3, só oxigênio também. São exemplos de substâncias simples. Agora, a substância composta, ela normalmente tem 2 ou mais tipos de átomos. Aqui, ó, por exemplo, o HCN, tá? São 3 tipos de átomo formando uma molécula. Uma molécula aqui com 3 tipos de átomos. Na simples eram átomos iguais. Aqui tem átomos diferentes. Tá? A molécula da água é uma substância composta. Né? A gente tem o hidrogênio aqui, ó, um hidrogênio, outro hidrogênio e aqui o oxigênio, ou seja, 2 tipos de átomos. Então, é uma substância composta também. Então é isso aí. Aula sobre reações químicas. Abraço aí para vocês.